Olá pessoal, aqui é a Gabi e bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos. Hoje eu quero fazer um trabalho diferente com vocês, eu não vou fazer cartão, mas eu vou fazer um marcador de livros e para isso eu vou utilizar esse papel especial Canvas, que são um tecido mesmo, é aquele mesmo material que a gente encontra em quadro para a gente fazer pintura artística. Para fazer esse marcador de livro, então, eu vou utilizar esse carimbo fofinho da Tami, que é essa menina segurando o livro. Vou utilizar essa folha de papel magnético adesivado. Aqui no Brasil tem, essa folha que eu tô usando é importada, mas assim, as nacionais são muito boas também, que as minhas nacionais acabaram finalizando, eu acabei usando todas elas, mas elas funcionam de maneira igual, tá? Para cortar essa manta magnética, eu vou utilizar minha faca de corte de círculo. Qualquer faca de corte serve também, daria pra gente colocar qualquer tipo de formato, ou então cortar tudo isso na mão com algum molde, tá, gente? Não tem problema nenhum, eu só tô fazendo algumas coisas que são mais fáceis pra mim, tá? Bom, corto as minhas duas partes do círculo na minha folha imantada e depois eu vou fazer mesmo o trabalho. Para fazer esse trabalho, eu vou fazer com a Archival Ink, tá? E vocês podem ver que o círculo que eu passo, além de eu estar colando ele com cola para ter certeza que ele vai pegar bem nesse tecido com a cola pano, vocês vão perceber que esse meu círculo, ele é um pouquinho maior, na verdade, do que o círculo que eu realmente cortei, porque eu desenhei com a faca de corte no meu tecido, né, no meu canvas, para depois eu cortar. Então ele é um pouquinho menor, então eu tento colar ele bem no centro. Não tem muita regra, gente, é só a gente fazer uma parte grudada na outra com alguma emenda, como eu fiz essa parte reta, que tem a largura de uma régua de metal, por exemplo, tá? Então ele tem 3 centímetros mais ou menos. E aí com a tesoura que eu corto o tecido, eu corto esse tecido. Lembrando mais uma vez que isso é um canvas, ou seja, é o mesmo material de tela, tá? Um lado ele tem mais aquela cara de tecido cru de algodão e da outra ele é um pouquinho mais claro, mais branquinho, porque ele já tem o gesso passado. Mas vai dar pra gente fazer o que eu pretendo fazer, que é a parte de aquarela, muito bem, tá? Então eu faço esse recorte e depois que vocês viram que eu passei cola pano, colou super direitinho esse tecido, que o canvas ele não deixa de ser um tecido, ele colou super bem na minha folha imantada, até porque também essa folha, como vocês puderam ver, ela é adesivada, então ela já tem uma colinha dela e mais a colinha que eu passei, ela ficou perfeita. Bom, agora utilizando a plataforma de carimbar, eu vou usar então o carimbo da menininha segurando o livro junto com a Archival Ink. E por que eu faço isso? Eu gosto dessa plataforma, primeiro porque ela mantém o carimbo sempre no mesmo lugar, a gente consegue carimbar diversas vezes, tá? E segundo também porque se eu precisar de mais uma carimbada, por conta que a primeira carimbada saiu falhada, eu consigo contar com essa ferramenta para que a minha carimbada seja perfeita, tá? Então eu não fico com nada falhado. E com esse material Canvas, é muito fácil da gente falhar, porque ele tem uma textura muito sobressalente, tá? A gente percebe que tem uma textura bem marcada. Então eu faço algumas carimbadas e vou fazer essa carimbada dos dois lados, tá? Agora eu vou virar esse meu material e vou carimbar do outro lado. Não tô preocupada que seja milimetricamente perfeito, tá, gente? Eu quero mais garantir mesmo que essa bonequinha, ela fique no meio desse círculo de maneira adequada e que ela caiba direitinho e eu consiga fazer o que eu pretendo fazer com a minha aquarela. E aí, eu fiz esse teste, tá? Junto com vocês. Eu nunca tinha feito essa técnica de pintura que eu vou mostrar pra vocês agora. Porque nesse canvas eu vou pintar com lápis de cor aquarelável. Então eu pego minha caixinha de lápis de cor, esses lápis de cor são desses que vendem em papelaria universitária mesmo, assim, e não das mais caras, vende em qualquer papelaria de bairro, que é uma caixa de 24 cores de lápis aquarelável, e eu vou pintar a minha bonequinha mais ou menos com as mesmas técnicas que eu uso quando eu uso o lápis de cor normal e o ecosolvente. Deu super certo, e aí depois que eu pinto a bonequinha com as cores que eu vou querendo, eu pego um pincel, nesse caso são esses pincéis que tem recipientes de água que a gente também encontra hoje em dia em vários locais, inclusive na internet, dá pra gente comprar online.
E eu faço a pintura. Ele não tem tanta água, tá? Vou maneirando um pouquinho mais na água. Conforme eu passo, vocês podem ver que muda bem a cor, porque ele vai molhando o meu tecido. Mas assim que ele vai molhando o meu tecido, o lápis de cor aquarelável, ele vai derretendo, vai por assim dizer, e ele vai incorporando em toda essa parte de tecido. Então, as marcas do tecido, as marcas desse canvas, eles vão sumindo e a tinta da aquarela, ela vai incorporando nesse tecido, tá? Nesse primeiro momento acabou ficando um pouco mais forte por conta da própria água, que acabou escurecendo assim um pouquinho esse meu tecido, mas depois que seca, vocês vão ver que ele vai ficar super bonito. E eu vou passando então o meu pincelzinho em cima de cada cor que eu vou passando. Eu sempre limpo entre uma cor e outra, tá, gente? Pra não ficar tão feio. Nesse tom de azul petróleo que eu usei pra blusinha dela, vocês vão perceber as marcas do canvas, e depois quando eu vier com o lápis, com a tinta, né, com a água no caso, que ela vira uma tinta mesmo, olha só como muda bastante essa característica da aquarela nesse meu tecido, tá? Então eu gostei muito desse resultado, não esperava. Foi um teste ao vivo que eu acabei fazendo com vocês, mas como deu tão certo, eu falei, eu preciso compartilhar isso com o pessoal, porque é muito legal essa técnica e a gente consegue pintar as nossas carimbadas com lápis de cor e um pouquinho de água. Pro cabelo, então, eu vou usar alguns tons de marrom, na verdade são 2 tons de marrom. Também vocês vão ver na pintura do cabelo como no momento que eu passo a água nesse cabelinho, essas marcas do canvas, ele vai sumindo e a tinta vai incorporando nesse tecido de maneira mais suave. Eu achei que o resultado ficou bem legal, bem divertido. E lembrando sempre que, se eu for de uma cor mais escura para uma cor mais clara, limpar esse pincelzinho para que as cores elas não se misturem e uma não contamine a outra, tá? Nesse caso, eu não precisei esperar uma parte da aquarela secar para fazer a outra parte. Não vazou de um lado para o outro, então deu super certo, foi super tranquilo de fazer essa pintura. Nessa segunda cor, o meu tecido tá quase todo seco, tá? Então, mas eu tô colocando bastante pressão na hora que eu tô passando o lápis de cor para que ele pegue com um pouco mais de intensidade. É um outro tom de marrom, um pouquinho mais escuro, mas ele vai fazendo essa sombra, então também vai ficando bem legal. E conforme eu passo o pincel de água, ele vai mesclando com o que eu já havia pintado, e ele vai dando esse tom de sombreamento bem legal. Eu não gosto de deixar a cor básica, chapadona, porque eu acho que ela acaba ficando meio feia. Eu gosto de colocar pelo menos 2 tons de cada cor, ou reforçar um pouquinho também a tinta, tá? Com o mesmo tom para dar um pouquinho mais de intensidade, e eu achei que ficou muito legal. Só que quando eu olhei esse trabalho já pintado, eu achei que ele branco assim, ele ficava muito chato. Eu peguei uma tinta spray e borrifei nesse meu trabalho. Tô usando um filtro até de papel, e ele protegeu a minha base, que era o que eu queria que ele fizesse. E aí eu respingo então um pouquinho de tinta vermelha. Na verdade ele é um magenta, assim, é um vermelho um pouco mais intenso, e eu achei que ele ficou bem bonitinho nesse meu trabalho. E aí eu acabei perdendo essa parte da filmagem, mas eu fiz um pontilhado com a minha Sharp por toda a volta, só pra dar um charminho a mais, gente. E eu achei que ficou muito bonitinho o resultado. E eu vou deixar agora vocês com o resultado no meu livro, e eu mostro pra vocês no livro que eu tô lendo, e que eu já tô usando o meu marcador de página, e ele prende super bem na minha página, e eu não vou perder mais a referência da minha leitura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, extrapolem essa ideia e façam muitas coisas, inclusive pintando os seus carimbos com aquarela e lápis de cor no tecido, que dá super certo, como vocês puderam ver. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, um grande beijo e tchau, tchau!